Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nesse último tempo preparado pelo Senhor Deus. Primeiramente, o Senhor nos chamou no meio de tantas pessoas e nos salvou, nos discerniu para que o restante das nossas vidas pudéssemos viver como seus filhos, através da sua palavra, da sua graça, do seu Espírito Santo. Nós agradecemos por toda a condução. Nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo sangue precioso do Senhor, estamos reunidos diante do Senhor Deus, para estarmos louvando a sua graça, para aprendermos a sua palavra, para que possamos estar dentro desse rebanho santo do Senhor Deus. Agradecemos por toda essa oportunidade. Nós queremos que o Senhor esteja no meio de nós nesse presente momento. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós. Que o Senhor possa nos sustentar através da sua mão de graça, através do poder do Espírito Santo. Que o Senhor possa estar perfeitamente nos conduzindo, para que o restante das nossas vidas possamos viver como seus filhos de forma adequada, Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo, todos nossos irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade, guardando a sua fé, que o Senhor possa sustentá-los através da sua palavra, do poder do Espírito Santo, para que qual seja a dificuldade, eles possam enfrentar, para que o Evangelho possa ser pregado, para que muitos espíritos possam ser conduzidos, para que o trabalho da evangelização do Senhor possa ser cumprido. E também o seminário bíblico que está se aproximando para essa semana, que o Senhor permita para que muitos espíritos possam receber a salvação, para que possamos dar grandes glórias e agradarmos ao Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu esse trabalho. E para isso, que nos possa nos preencher de sabedoria, coragem e poder, para que qual seja o momento que nós possamos receber a sua palavra, possamos aprender qual caminho devemos percorrer. Nesse presente momento, a palavra do Senhor, a sua santa vontade, que nós possamos aprender e compreender, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. 내 심장 사모하는 친구가 되시는 구주 예수님의 아름다워라
Vamos procurar a palavra da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, eu irei ler. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위하여 살게 하려 Então vamos ler até aqui. Então, os cristãos que receberam a salvação, como que eles devem viver o restante da vida deles? Então, esse problema importante já foi escrito na Bíblia de forma detalhada. Então, um cristão que recebeu a salvação, conforme a palavra do Senhor Deus, ele é uma pessoa viva. Então, é por isso, conforme já havia pregado antes, nós temos o vivo e o morto. Eu quero pregar dessa maneira. Assim como na palavra de Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando nós recebemos a salvação, quer dizer que o nosso pecado, nós que estávamos mortos pelas nossas ofensas e pecados, fomos vivificados. Desde o dia de Adão, por ter comido daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse, certamente morrerás. O espírito morreu. E a carne morre envelhecendo, como eles, mas, por terem desobedecido diante do Senhor Deus, o espírito morreu instantaneamente. Quer dizer que a relação com o Senhor Deus foi quebrada. Então, a eletricidade, ela ilumina, ela pode permitir para que nós possamos utilizar máquinas, equipamentos, mas se acabar a eletricidade, então tudo para de funcionar. Podemos dizer que morreu. Então, o poder não se manifestar quer dizer que está morto. Da mesma maneira, o homem que foi criado conforme a imagem do Senhor, ele, primeiramente, foi salvo para ter a comunhão junto com o Senhor Deus, mas o homem ter desobedecido diante do Senhor Deus, ter traído a palavra do Senhor Deus, ele perdeu a ligação com o Senhor Deus. Nós podemos dizer que acabou a comunicação com Deus. As pessoas que nascem de Adão já nascem pecadoras, nascem mortas espiritualmente. Então, a pessoa que morreu espiritualmente, quer dizer que a carne já morreu, e nós podemos dizer que eles vão para a segunda morte, que também é do espírito, e o espírito está morto por conta do pecado. Ao morrer a carne, ele vai para o inferno. Então, o Senhor, ele fez o trabalho de vivificar os mortos. Quer dizer que o pecado que nós havíamos cometido, que nascemos pecadores por conta de Adão, e por natureza já éramos pecadores, o Senhor Jesus, ele veio para morrer pelos nossos pecados. E o salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus ter se encarregado desse pecado e ter morrido, ter lavado todos esses pecados, quer dizer que nós compreendemos essa palavra. Então, quando nós compreendemos essa palavra, nós cremos. Quer dizer que o espírito que estava morto pelos pecados agora foi vivificado. Isso acontece somente uma vez na vida. Nós podemos dizer que você ter nascido de novo, você ter recebido a vida eterna. Isso quer dizer que nós que estávamos mortos de nossos pecados, agora fomos vivificados, mortos em ofensas e pecados. Então, uma pessoa que realmente não recebeu esse perdão é uma pessoa que continua sendo morta. Porque a carne pode estar viva, mas o espírito está morto. Tá? Assim como existe essa diferença do céu e o inferno, é uma diferença realmente muito grande. Então, como é
que um cristão realmente ele precisa viver. Realmente na Bíblia já aparece. Então, dentro de uma pessoa que está viva, realmente o diabo não trabalha ali, mas ele trabalha dentro dos mortos. Então, quer dizer que o diabo ele faz o trabalho realmente dentro dos mortos para que eles possam cada momento mais viverem com esses desejos da carne dentro de si, para que possam viver fazendo a vontade da concupiscência deste mundo. Nós que éramos mortos em nossos pecados e nossas iniquidades, antes seguíamos o príncipe da potestade do ar, seguíamos o diabo. Até o presente momento, ele opera no meio dos filhos da desobediência. Então, o diabo, que estava no meio do príncipe da potestade do ar, ele trabalha continuamente no meio deles. Então, ele já disse para todas as pessoas que receberam a salvação. Realmente, vocês antes também seguiam o príncipe da potestade do ar, que opera no meio dos filhos da desobediência. Então, uma pessoa que antes de receber a salvação, como é que ele vivia? Vivia seguindo o príncipe da potestade do ar, o diabo. Então, seguia a vontade, a concupiscência, a cobiça da carne. Então, dentro dessa carne que é corrompida, o diabo ele trabalha para que possamos viver conforme a cobiça da carne. É por isso que, por natureza, já eram filhos da ira, filhos para receberem o castigo. Quer dizer que se uma pessoa ela vive continuamente apegada, presa à vontade do diabo, então ela vai para o local preparado para o diabo e seus anjos, que é o fogo eterno, o inferno. Mas então, nós que estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, fomos vivificados com Cristo. Nosso espírito foi vivificado. E é por isso que agora como é que um vivo ele deve viver? Então na Bíblia já disse de forma clara, conforme a palavra que já lemos, que o amor de Cristo nos constrange. Quer dizer que nós temos recebido a salvação é puramente o amor do Senhor. Quer dizer que o amor do Senhor que foi manifesto para nós. É por isso que em 1 João, capítulo 4, versículo 9, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. E Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Ele enviou seu Filho unigênito para nós. O Senhor, que não tinha pecado, ele carregou todo o pecado deste mundo e morreu como propiciação pelos nossos pecados. Isso nós podemos dizer que é o amor completo do Senhor Deus. E é por isso que assim ele nos vivifica. Então Cristo morreu por nós. E ele pagou pelo preço de nossos pecados para sempre. E ele venceu o domínio do pecado e da morte e ressuscitou. E nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos fomos vivificados. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, então agora o amor de Deus nos fortalece. Então as pessoas que receberam a salvação compreenderam o amor do Senhor, como em 1 João capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. E se nós olharmos no grego esse amor do Senhor Deus, podemos dizer que o amor é o amor ágape, totalmente discernido. Amor puro, amor santo, amor perfeito, amor incondicional. Esse é o amor do Senhor Deus. Através desse amor, o Senhor realmente ele nos salvou. Então, esse amor do Senhor que nos constrange. Isso quer dizer que nós não somente compreendemos e recebemos a salvação, mas esse amor do Senhor Deus foi plantado dentro do nosso coração. É o Espírito Santo. É por isso que o amor do Senhor realmente foi derramado dentro do nosso coração. Então, quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo, ele plantou esse coração em nós. Nós, quando ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos, quando nós ainda éramos inimigos do Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele morreu por nós. Quer dizer que o amor do Senhor foi confirmado para nós. Nós todos éramos inimigos do Senhor Deus. Nós havíamos todas as ações malignas diante do Senhor. Mas Cristo morreu por nós. Quer dizer que Cristo perdoou os nossos pecados.
Nós podemos dizer que esse é o resultado do amor do Senhor. Então, nós compreendemos esse amor do Senhor e nós cremos no Senhor. Então, é por isso que agora o cristão que recebeu a salvação tem Cristo dentro de si. Agora, o amor de Cristo nos constrange. O que significa essa palavra? Isso quer dizer que agora nós estamos vivendo uma vida sendo apegado pelo forte, pelo poderoso. O apóstolo Paulo, ele realmente foi contra a vontade do Senhor Deus. Mas ele já disse que realmente o amor que ele compreendeu é do Senhor. Ele foi pego pelo amor do Senhor. É por isso que ele viveu o restante da sua vida pelo amor de Cristo. Então, esse amor do Senhor, ele nos constrange. Assim como na palavra de 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Que o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós assim. E se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele já disse que agora todas as pessoas que estavam mortos em Adão e agora têm vida em Cristo, quer dizer que foram vivificados em Cristo. Então, versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quer dizer que Jesus morreu por eles. E também, se olharmos na palavra de João, capítulo 15, então, um amigo que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, quer dizer que o Senhor, ele nos salvou, ele nos permitiu para que nos tornássemos em seus filhos e também nos tornamos em amigos de Cristo. Quer dizer que Cristo morreu por nós e assim ele nos vivificou. Então, o Senhor Jesus, por ter morrido por nós, nós obtivemos uma nova vida. Nos tornamos em amigos do Senhor. Então, o Senhor já disse que realmente para fazer o que Ele os manda. Então, quer dizer que quem recebeu a salvação, quem é amigo de Cristo, agora faz o que Ele os manda, porque serão os amigos do Senhor. Então, uma pessoa morreu por todas as pessoas. Cristo morreu por todos. Esse Senhor, Ele morreu por mim e por vocês, todos que estão presentes aqui. Então, o Senhor, Ele é o mesmo que o Criador, o Senhor Deus. É um Senhor eterno, um Senhor glorioso, o Filho unigênito de Deus, que morreu por pecador como nós. No lugar que eu precisava morrer, o Senhor morreu por mim. Quer dizer que, da mesma maneira, o Senhor Jesus, Ele morreu por mim. Então, o Senhor Jesus, por ter morrido por mim, nós que estávamos mortos em nossos pecados, em ofensas, agora fomos vivificados. Então, é por isso que nós todos, realmente, qual foi o motivo de termos sido salvos pelo Senhor? Então, nós todos, realmente agora que somos vivos, quer dizer que receberam a salvação, obtiveram a vida eterna, nasceram de novo, foram justificados, isso tudo significa a mesma coisa. Então, para que agora os vivos não vivam mais para si, mas agora vivam por aqueles que os salvou. Então, agora o cristão, que agora nos salvou, agora nós já não vivemos, não vivem mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Então, agora o cristão não vive pelos desejos da sua carne. Então, uma pessoa que vive pelos desejos da carne continuamente, esse é o formato de viver como um morto. Uma pessoa que recebeu a salvação, agora vive uma vida totalmente discernida, diferenciada. Agora não vive seguindo a vontade da sua carne. Então, o Senhor morreu e ressuscitou por mim. Então, quer dizer que agora fomos vivificados. Então, o objetivo do Senhor, Ele ter nos salvo,
Então o Senhor ele já nos salvou, ele já nos comprou com preço. 고린도 전서 6장 19절 20절에 보면은 너희는 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 Já em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o Senhor ele já disse: Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Que fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, antes estávamos no domínio do diabo, sabendo ou não, vivemos conforme o diabo, vivemos conforme a vontade da carne para irmos à perdição. Mas o Senhor, ele nos salvou dali. 주님이 대신 대가를 Quer dizer que o Senhor, ele pagou o preço do pecado por nós. Quer dizer que ele já nos vivificou dali. Quer dizer que nós fomos passados da morte para a vida. Agora, as pessoas que receberam a salvação, agora para que não vivam mais para si, mas vivam pelo Senhor, que morreu e ressuscitou por eles. Isso quer dizer que é o objetivo do Senhor ter nos salvo. Então agora, realmente o Senhor, ele morreu por nós. É o Senhor que vivificou nosso espírito, esse Senhor que está vivo, o que ele está nos dizendo agora? Então o Senhor está nos dizendo, realmente eu já morri por ti, mas agora você precisa viver por mim. Então esse é o pedido do Senhor. Então eu morri por ti, para te salvar. Agora, viva o restante da sua vida por mim. Não viva mais realmente por si, mas viva por mim. Então, o que é que nós iremos fazer? Agora nós não devemos viver mais para nós mesmos. Então, antes nós vivíamos por nós mesmos, vivíamos pelo nosso próprio desejo. Então, vivíamos pela vontade, a satisfação da nossa própria carne. Mas agora já não somos assim. Agora vivemos para a glória do Senhor Deus. Agora o restante das nossas vidas nós vivemos para o Senhor. Então agora isso é algo lógico a ser feito. Então vamos procurar a palavra de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. A partir do versículo 7 ao 9, eu irei ler. Porque nenhum de nós vive... Vamos ler versículo 7 e 8 todos juntos. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, entre nós, ele fala nenhum de nós. Então agora ele está falando sobre todos nós cristãos que recebemos a salvação, obtivemos a vida eterna. Agora temos um único irmão, uma única irmã, irmãos e irmãs em Cristo. Todos vivem com o mesmo objetivo diante do Senhor Deus. Agora, nós todos temos o Senhor Deus, o nosso Pai. Quer dizer que nós recebemos esse privilégio de chamarmos o Senhor Deus de Pai. Agora já ninguém mais vive por si ou morre por si. Agora já não existe mais ninguém que viva por si ou morra por si entre nós. Então, como é que vocês pensam sobre isso? Então, esta palavra se torna o amém dentro do coração de vocês? Então, o amém quer dizer que isso é verdade, quer dizer que faça conforme esta palavra. Então, vocês estão vivendo conforme esta palavra? Então, já não existe mais ninguém que viva por si ou que morra por si. Agora, vivemos pelo Senhor. Morremos pelo Senhor. É por isso que viver ou morrer somos do Senhor. Então, quer dizer que agora eu já fui comprado com preço, eu já não sou meu. Agora, viver ou morrer, eu sou de Cristo. Então, agora, não tenho mais o direito de viver por mim mesmo, morrer por mim mesmo. Meu corpo, o meu espírito, toda a minha vida, tudo é do Senhor. Quer dizer que tudo agora foi comprado com preço. Quer dizer que agora foi passado o sangue do Senhor, eu fui discernido deste mundo. É por isso que já não existe mais ninguém que possa dizer que algo é seu, porque nós somos do Senhor. Já não existe mais ninguém que viva por si ou que morra
por si. Agora, viver ou morrer somos do Senhor. Então, agora, esta verdade não é somente por palavras. Agora, é dentro do nosso coração, ela precisa ser aplicada em nosso coração. É por isso que no versículo 9, porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então agora as pessoas, realmente elas já não vivem mais por si, agora elas foram vivificadas para que vivam pelo Senhor. Quer dizer que o Senhor, ele morreu e agora ressuscitou por nós. Quer dizer que esse é o objetivo do Senhor ter nos salvo. Então quer dizer que agora nós precisamos viver conforme esse objetivo do Senhor. Então agora nós recebemos a salvação do Senhor. Então agora já não podemos viver por nós mesmos, não é mesmo? Então agora já ninguém mais vive por si. Então agora o Senhor que morreu por um pecador como eu devo viver por esse Senhor. Então o Senhor ele está dizendo, eu morri por ti, mas que fazes tu por mim? Então eu já morri pelos seus pecados, eu te salvei, mas o que é que você está fazendo por mim? Então assim como na palavra de João capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Então o Senhor Jesus perguntou. Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Perguntou 3 vezes e 3 vezes respondeu da mesma maneira. Por quê? Ele antes havia a certeza dentro de si que jamais iria trair o Senhor Jesus, mas ele, enquanto seguia o Senhor Jesus, viu as pessoas o acusando, dizendo que seguia o Senhor Jesus. Então 3 vezes ele jurou diante das pessoas e amaldiçoou o Senhor Jesus, dizendo que não o conhecia. Por quê? Porque ele ficou com medo de morrer. Então, qual é o motivo de ele ter feito isso? Ele seguiu o Senhor Jesus durante 3 anos e meio, ele ouviu a palavra durante 3 anos e meio, mas ainda não compreendeu de forma exata a graça do Senhor. Então é por isso que agora realmente todos fugiram. Podemos ver um que vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, todos os outros fugiram. Então realmente ninguém ficou para esperar pelo Senhor, guardar o Senhor, todos fugiram. O Senhor Jesus já disse, realmente, Simão, filho de Jonas. Então, por que o Senhor chamou o nome original dele? Então, o Senhor deu o nome Pedro para ele, mas Pedro é a pedra, não é a rocha. Então, quer dizer que é uma fé como a da rocha, mas Pedro não é uma rocha. Ele parece que é uma areia, não é? Nesse momento, é por isso que está dizendo, vamos recomeçar. Simão, filho de Jonas. Então podemos ver o Senhor Jesus, quando foi para o mar da Galileia, para chamar a Pedro. Da mesma maneira, vamos começar novamente. Filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Amas-me mais do que estes? Você antes havia dito que jamais iria me negar, mas me negou 3 vezes. Você me ama mais do que estes? E Pedro soube de forma exata. Pedro soube o seu pecado. O que ele tem para dizer diante do Senhor Jesus? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então agora ele finalmente ama o Senhor. Então agora realmente é a palavra do Senhor. Perguntou 3 vezes para ele. E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, que eu te neguei. Mas que o Senhor também já perdoou os meus pecados. Agora eu realmente amo o Senhor. Então Pedro creu no Senhor Jesus de forma exata. Agora essa é a verdade dentro dele. E agora mais do que todas as coisas, realmente o Senhor está nos perguntando, tu me amas mais do que todos estes? E nós precisamos dizer, saber responder. Então, o Senhor, ele conhece todo o nosso coração. O Senhor, já que conhece todo o nosso coração, agora conforme o que está no nosso coração, nós precisamos responder.
Então, o Senhor, Ele deu a sua vida para nos salvar. Agora, mais do que qualquer coisa deste mundo, é algo lógico de que nós amamos o Senhor. Então, não temos mais maneira de podermos restaurar, pagar diante do Senhor. Então, esse corpo fraco, realmente frágil, meu espírito, meu corpo, todo o tempo restante que eu tenho agora, tudo é do Senhor. Viver ou morrer, eu sou do Senhor. Agora faça conforme a vontade do Senhor. A partir daquele momento, Pedro, ele foi para Roma para pregar o evangelho e morreu. E podemos ver que o restante da vida dele, ele viveu completamente pelo Senhor. A resposta de Pedro foi evidenciado pela vida dele, assim como Paulo. Então, mas agora já não vive mais por si. Agora ele vive pelo Senhor. Ele morreu pelo Senhor. Então, na vida de fé, tudo é verdade. As pessoas que creem nesta verdade têm essa verdade dentro de nós, que se cumpre dentro de nós. Então, é por isso que agora nós, pela boca podemos louvar, pela boca podemos bendizer ao Senhor, mas e o nosso coração? Como em Marcos capítulo 7 já disse, pela boca todos respeitam, honram, louvam ao Senhor, mas e o coração? Todos dizem pela boca, Senhor, Senhor, mas por que não praticais as minhas palavras? Isso não é uma fé verdadeira. Então, se nós realmente cremos no Senhor Jesus, nosso coração, a nossa vida, pelas nossas obras, precisa ser manifesto, porque isso é uma fé verdadeira. É por isso que já não existe mais ninguém que viva por si ou que morra por si. Agora, viver ou morrer somos de Cristo. Então, viver é para Cristo, morrer é para Cristo, viver ou morrer sou de Cristo. E então? Isso quer dizer que é a realidade dentro do nosso coração que precisa se cumprir. Vocês precisam refletir sobre isso. Isso precisa se tornar a certeza, a verdade dentro do meu coração, e eu preciso ver se isso realmente se cumpre dentro de mim. Então, realmente, eu preciso verificar. Realmente, se eu amar mais o meu pai, a minha esposa, os filhos do que o Senhor, não está certo. Então, realmente, diante do Senhor Deus, você precisa amar os filhos, os irmãos, as irmãs, mas não pode amar mais do que o Senhor. O Senhor está pedindo isso para nós. Então, agora, o Filho unigênito do Senhor. Então, agora, nós todos, como filhos diante do Senhor Deus, podemos ver que o Senhor já entregou o seu Filho para nós. Então, isso é algo exato, claro. Então, como é que nós iremos conseguir retribuir isso diante do Senhor Deus? Isso é algo que nós precisamos pensar. Então, é por isso que após recebermos a salvação, o restante da vida que nós temos, precisamos viver para o Senhor. Agora, eu ter recebido a salvação, eu me tornar o filho do Senhor, entrar no reino eterno do Senhor Deus, ter essa esperança gloriosa, tudo isso é porque o Senhor, Ele morreu por mim. Quer dizer que, através dessa graça do Senhor, nós podemos ver que o resultado do Senhor ter vencido a morte. Assim como na palavra de Salmo 116, versículo 12. Como irei retribuir todas essas graças que o Senhor tem permitido para mim? Porque eu, que tenho essa carne tão fraca, como é que eu vou retribuir? Mesmo que eu morra 100 vezes, não tem como pagar. Mesmo que eu não consiga pagar, mesmo que eu não consiga pagar, com esse meu corpo frágil, espírito fraco, eu irei ser servo do Senhor. Eu sou do Senhor. Então, você ser servo quer dizer que você não tem o seu próprio plano, não existe o seu próprio desejo. Você vive somente para o dono. Então, o Senhor ele já disse que ele também ele é servo diante do Senhor. É por isso que em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, 8, o Senhor Jesus
sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele é o mesmo que Deus, ele é o Criador. Ele está na Trindade, mas ele deixou a sua forma, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quer dizer que Deus, o Criador, ele se fez o homem. Então o Senhor, ele não é homem. Ele, na verdade, é mesmo que Deus, mas ele se fez servo, quer dizer que ele morreu, ele foi para a sujeição eterna. Então quer dizer que ele se sujeitou até a morte. Então realmente você querer obedecer é diferente da sujeição. A obediência é que você obedece, mas a sujeição não depende da sua forma. Você tem que fazer. Não depende da sua própria vontade. A obediência, se eu não quiser, eu posso deixar de obedecer. Mas, da mesma maneira, nós também precisamos ser como? Sujeitos até a morte. Então é por isso que isso é você viver como o Senhor. Então, o cristão. Agora nós temos o Senhor que é o dono das nossas vidas. A partir de agora, eu já não sou o dono da minha vida. Quem é o meu dono? É o Senhor. Então nós chamamos o Senhor de nosso Senhor, não é? Ele é o Senhor da fé, Ele é o Senhor realmente dos nossos espíritos. Nós precisamos olhar para o Senhor. Então, agora não é mais o meu plano, o meu desejo, a minha vontade. Tudo isso já foi crucificado com Cristo. Como em Gálatas capítulo 2, realmente o apóstolo Paulo já disse que ele foi crucificado com Cristo. Quer dizer que os meus desejos, a minha vontade, todo o meu desejo já foi crucificado. Agora já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quer dizer que a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Então viver ou morrer é o Senhor que permite para mim. Então se eu estiver vivendo diante do Senhor Deus e eu morrer, isso é algo glorioso. Agora o que eu vou temer? Eu não vou temer mais nada. Agora o restante da vida que temos. Nós vivemos somente para o Senhor. Nós precisamos lembrar disso. E é por isso que agora já nós não somos mais nossos, nós somos comprados com preço. E assim como em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Agora o meu corpo, meu espírito já não é meu, já foi comprado com bom preço. Então agora já foi entregue para o Senhor. Assim como em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 também. Ou não sabeis que o vosso coração é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então agora nós recebemos essa vida do Senhor, e é verdade. Então agora o Senhor, Ele já nos deu a vida. Então, mas como é que Ele pode me criar? Assim como na palavra de Salmo 139, versículo 13. Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. E eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Quer dizer que o Senhor Deus me criou. Meu espírito, a minha carne, tudo foi comprado, foi feito pelo Senhor. E aquele que salva o meu espírito é o Senhor. Agora nós recebemos a vida, o corpo, não de nossos pais, mas do Senhor Deus. O Senhor que nos permitiu essa carne. O Senhor nos deu, porque o Senhor, Ele nos comprou com preço. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo agora está dentro de nós, gerenciando a nossa vida. Agora não podemos mais viver o restante das nossas vidas como bem pretendemos. Agora o nosso tempo, a nossa juventude, todas as nossas coisas. Onde já se viu agora eu dizer que algo é meu? O que é do Senhor, já não é mais meu. Então agora nós já fomos comprados com preço. Então agora nós todos já não somos mais servos do Senhor.
Então agora já fomos comprados com preço, nós já morremos pelo Senhor. Por quê? Agora esse problema precisa ser exato. Agora viver ou morrer sou de Cristo. E agora eu não posso mais viver do meu jeito, do meu próprio desejo. Porque o Senhor, realmente Ele vai dizer o que para mim? Para todos os santos que foram à frente, todos eles diante do Senhor Deus, eles viveram pelo Senhor. Eles viveram e morreram pelo Senhor. E isso não é algo especial, isso é algo lógico. Lógico. Então, agora, nosso corpo, nosso espírito, todas as coisas, somos do Senhor. Já não existe mais algo meu. Se existe algo meu, mostre. O que é seu? Você já foi comprado por bom preço. Então, os fios dos meus cabelos também já foram contados pelo Senhor. Agora já são tudo do Senhor. Enquanto eu estou engolindo a saliva, o Senhor está comigo. O Senhor está me protegendo. Então, agora, o Senhor já me comprou com preço. Então, vocês conhecem o Titanic? Tem um grande navio chamado Titanic. Foi construído na Inglaterra. Mas em 1912, o mundo todo, dentre todos os automóveis, máquina que se movia, o maior de todos era o Titanic. Então ele saindo da Inglaterra, estava indo para os Estados Unidos. E as pessoas que ali estavam dizem que era por volta de 2.208 pessoas. Então, eles estavam navegando e colidiram contra um iceberg e o barco começou a afundar. E isso é um fato real. Então, as pessoas já foram e investigaram até o navio que está nas profundezas do mar. Mas, dentre os 2.208 pessoas a bordo, 1.514 pessoas morreram. E dentre elas, somente 694 sobreviveram. Só tem esses dados. Então, os barcos salva-vidas eram tão poucos que primeiro eles tentaram refugiar somente as mulheres e as crianças, e os homens eles prenderam, não deixaram fugir. Então virou um alvoroço. Então vieram os guardas e ficaram com as armas apontando para as pessoas e disseram: agora, se moverem, vamos atirar, fiquem aí. Então todos eles ficaram ali. Então se todo mundo entrasse nos botes salva-vidas, todo mundo iria morrer, porque ia afundar. Não tem como todos. É por isso que eles jogaram a sorte. Então, quem tivesse a sorte vivia, quem não tivesse a chance morria. Enquanto eles lançavam a sorte, dizem que é um fato real. Havia um jovem ali. Haviam dois amigos. Então, um acreditava nos Jesus e o outro ainda não acreditava em Jesus. E aquele que recebeu a salvação, ele tirou na sorte o sinal para poder ser salvo. Agora ele pode sair vivo, porque ele tirou o bilhete da vida. Mas, e o outro amigo não acreditava em Jesus. Então, mas ele tirou na sorte para que ele precisasse ficar. Então ele ficou com medo de morrer. E se ele morresse, ele iria para o inferno. Então esse amigo que recebeu a salvação deu esse bilhete para ele, da vida, dizendo: você tem que sobreviver. Como assim? O que você está falando? Então você vai me mandar no seu lugar? Não dá. Ele falou: claro que dá. Eu morrendo não tem problema, porque eu já recebi a salvação. Eu vou para Deus. Mas você, se morrer, você vai para o inferno. Então ele só pediu uma coisa: eu quero que você viva, saia daqui. E você receba a salvação. E assim empurrou o amigo dele, dizendo: vai. E é por isso que esse amigo
Ele recebeu a salvação. Quer dizer que assim ele pôde sair dali. Então disse que aquele era o último pedido do amigo dele. Então aquele amigo que realmente era tão divertido que sempre convidava ele, mas ele achava que era uma piada para ir para a igreja, mas ele foi e recebeu a salvação. E após receber a salvação, ele se tornou um pregador. E ao se tornar um pregador, ele disse: Senhor, 2 pessoas morreram por mim. Um morreu pelo meu espírito, o Filho unigênito de Deus, Cristo morreu por mim. E o outro foi o meu amigo. O meu amigo morreu por essa carne que merecia morrer. Ele morreu por mim. Então, 2 pessoas morreram por mim. Então, como é uma história tão emocionante? Então, nós, mesmo que não sejam 2 pessoas, nós temos um Senhor que morreu por nós. Nós temos um Senhor que morreu pelo nosso espírito. Agora, esse amigo, ele ouviu o desejo desse amigo dele que morreu por ele, para receber a salvação. E eu acredito que ao se tornar o pregador, ele conseguiu pagar, retribuir essa graça que tem recebido. Agora, nós todos recebemos essa vida do Senhor. Agora, o restante das nossas vidas é algo lógico vivemos pelo Senhor. Assim como em Salmos 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Então, qual é o motivo de nós vivemos diante do Senhor Deus? Então, agora vivemos pelo nosso próprio desejo? Não! Nós vivemos diante do Senhor Deus. Então, agora nós vamos morrer e iremos entrar na glória diante do Senhor Deus. Então, agora o objetivo de nós vivemos e não morremos ainda é para fazermos a vontade do Senhor Deus. Para cumprirmos a vontade do Senhor Deus, para anunciarmos as obras do Senhor. Contarei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, o maior trabalho que o Senhor já fez por nós é que o Filho unigênito, realmente que já foi entregue para a morte para nós, ele já pagou pelos nossos pecados para a eternidade. E agora nos tornamos em filhos do Senhor Deus, nos tornamos em povo do Senhor Deus. Então esse é o trabalho do Senhor Deus, o trabalho mais impressionante. E esse é um trabalho que não podemos fazer 2 vezes. Nem o Senhor Deus não consegue fazer um trabalho maior do que este 2 vezes. Então esse é o trabalho que o Senhor ele fez. Então eu vou anunciar essas obras do Senhor. Então qual é o objetivo de eu estar vivo ainda, sem morrer? Não é porque eu não pude morrer ainda. Não, eu não estou vivo para fazer alguma vontade deste mundo. Respondam sinceramente. Então, já na Bíblia já nos disse. Qual é o motivo de nós estarmos vivos? É para eu anunciar, eu contar as obras do Senhor. Como em Salmo 66, versículo 16. Ele já disse, todos os que temem ao Senhor, ouvi. Vinde ouvir todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Então eu anunciando essas coisas é para salvar um outro espírito. Isso é o trabalho para o Senhor. Então nós vivemos para o Senhor. O que isso significa? Então agora não é mais viver pelo desejo da sua própria carne. É para poder fazer o desejo do Senhor Deus. É para fazer a vontade do Senhor Deus. É para pregar o evangelho do Senhor. Então é para pregar essa verdade do Senhor que salvou nós, pecadores. Essa é a vontade do Senhor Deus e esse é o desejo de Deus. Então agora não morremos, mas vivemos para anunciarmos as obras do Senhor. Então para contar os trabalhos que o Senhor fez pelo meu próprio Espírito. Então quando eu compreendo, creio nisso, agora eu preciso pregar esta verdade. Então entre nós também. Tem pessoas que não sabem o que aconteceu com o espírito deles, com a carne deles. Se morrer hoje mesmo, vão para a perdição eterna, estão nesse destino. Assim como o Titanic, quando ele afundou, por aquele amigo
que estava para morrer. Então não é por conta daquele amigo, mas sim por conta do espírito dele. Da mesma maneira, nós também precisamos ser capazes de morrermos pelo próximo. Todos os santos, realmente todos eles, nenhum deles morreram velhos, eles morreram pregando o evangelho. Assim como Estevão também. Estevão, realmente, ele pregou o evangelho e morreu apedrejado. Então, quantas pessoas, quantos servos de Cristo morreram por nós? O que é que nós precisamos fazer? Agora eu vivo ali na base do suficiente, e agora só esperar a vinda do Senhor e é isso? Como Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Então, realmente, como é que... Realmente, ai de mim se eu der as costas. Se eu desprezar esse evangelho do Senhor, já que não sabe quão impressionante é esse evangelho do Senhor, dá as costas, realmente despreza. Então, como que eu me escapará do juízo de Deus? Então, nós que recebemos a salvação agora, a vida, a salvação que nós recebemos, ela é tão imensa. Nós sabemos disso. Assim como é precioso o espírito de outras pessoas, precisamos considerar com preciosidade o espírito dos outros. Então, um amigo que morreu por ele. Aquele amigo que vai para a perdição. Então, ele morreu por aquele amigo. Então, todas as pessoas que pregam o evangelho precisam pregar com esse coração. Então, sabemos que é precioso o seu espírito. Mas se você não souber que é precioso o espírito dos outros também, se você der as costas, para o trabalho do Senhor Deus, desprezar. Ah, receba a salvação ou não, não estou nem aí. Ah, precisa receber a salvação, precisa ir para o céu, você não tem que ir para o céu. Só fala assim e deixa. Tem que pregar até que compreenda. Você precisa orar, até derramando lágrimas. Então, realmente, esses amigos, a família irão dizer quando você estiver no céu. Ah, bom que você foi para o céu, deixou a gente ir para o inferno. E você vai falar o quê? Ah, mas eu já contei para vocês. Eu já falei para vocês receberem a salvação, que vocês iriam para o inferno. Ah, mas a família vai dizer, não era para você dizer assim, você tinha que ter suplicado, tinha que ter derramado lágrimas, nos segurado, então eu teria compreendido. Mas você não fez isso. Então será que eles não vão murmurar? E o que? Até quanto que nós precisamos dizer? Olhem só tantos familiares que não receberam a salvação. Vamos só passando e dizendo, ah, precisa receber a salvação, precisa receber a salvação. E é isso? E na realidade, se o espírito deles morrerem hoje, eles vão para o inferno? Será que eles não vão realmente ficar atormentados, sempre murmurando contra nós até no inferno? Então nós todos agora somos pessoas que precisamos viver para retribuirmos esse evangelho do Senhor. Então agora, nós precisamos viver, não morrer, para contarmos as obras do Senhor. Então, realmente, essa é a verdade que nós precisamos pregar. Então quer dizer que essa graça do Evangelho do Senhor Deus, nós que recebemos a salvação pelo sangue precioso de Cristo que foi derramado por nós, nós fazemos esse trabalho de pregarmos esse Evangelho até que finalizemos esse trabalho. Nós precisamos continuar. E quando é que esse trabalho termina? Quando nós morremos. Como em 2 Coríntios, capítulo 5, podemos ver o apóstolo Paulo que para pregar o Evangelho, ele passou por fome, por dores, por sofrimento, foi atormentado, foi aprisionado, quase morreu várias vezes. Foi apedrejado, depois voltou, retornou para pregar o Evangelho. Então diziam que naquela época todos os caminhos dão a Roma, levam a Roma. É por isso que ele desejava ir para Roma para pregar o Evangelho. Ele foi como um pecador para pregar o Evangelho. Os judeus queriam matar o apóstolo Paulo, mas já que ele tinha cidadania romana, ele disse, eu quero ir para ser julgado pelo César. Ele foi até César. Então, durante 2 anos, ele ficou ali em espera pelo tribunal, depois ele foi decapitado e morto. Ele morreu pregando o Evangelho.
Quando olhamos a palavra de Atos, capítulo 28 em diante, fala que o apóstolo Paulo pregou durante 2 anos. Mas depois disso já não tem mais história sobre o apóstolo Paulo, porque ele morreu. É por isso que se olharmos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo já disse para Timóteo: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. A aspersão de sacrifício é o prato onde eles levavam esse sangue para fazer o sacrifício, e o sacerdote depois ele despejava no fogo. Então, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Então isso é algo glorioso. Mas durante 2 anos, por que em um tempo tão curto ele viveu ali? O apóstolo Paulo desejava fortemente ir para a Espanha para pregar o evangelho, mas o Senhor Deus não permitiu essa chance. Ele foi para Roma para pregar. E durante 2 anos ele ficou aprisionado, como um prisioneiro pregando. Depois de 2 anos acabou a vida dele. Isso era uma dúvida para mim antigamente. Mas isso não acaba o ato dos apóstolos, mas o ato dos apóstolos continua até agora. Que não é mais o ato dos apóstolos, é o atos do Espírito Santo, os atos das igrejas. Um trabalho que ele teve em Roma foi o início, a primícia de todo o ano durante esses 2000 anos de cristianismo que nós temos agora. Então o poder que o apóstolo Paulo realmente manifestou continua em nós. E nós cremos nisso. Então nós não pregamos esse evangelho. Quer dizer que se torna um grande pecado diante do Senhor Deus. Como em Tiago, capítulo 4, já disse, realmente se nós sabemos fazer o bem e não o fizemos, cometemos pecado. Como em Tiago, capítulo 4, versículo 15. Realmente vocês dizeis, se for pelo Senhor, eu viverei, farei isso ou aquilo. Então, o restante de tudo isso é maligno. Porque se for a vontade do Senhor Deus, eu vou viver. Se for a vontade do Senhor Deus, eu morrerei. Se for a vontade do Senhor Deus, farei isso, aquilo. Se não for a vontade do Senhor Deus, eu não farei. Precisa ser assim para ser algo lógico. Então, tudo que não for isso é uma arrogância em vão. Tudo é maligno. Então, tudo que não é adequado diante do Senhor Deus é maligno. Então, sabendo fazer o bem, você não o faz. Onde já se viu uma maior justiça, uma maior boa obra, que é vivificar os mortos. Você dar a comida para aqueles que estão morrendo, isso é uma bondade. Aquele que está morrendo, realmente um grande trabalho, não é mesmo? Para os estudantes que não têm dinheiro para estudarem, você dar dinheiro, bolsa para eles, não é um bom trabalho? Então, realmente é o maior trabalho, a maior boa obra que nós podemos fazer, que é vivificar aqueles que estão morrendo. Então, realmente, mesmo sabendo dessa verdade, se nós não o fizermos, realmente o que vai acontecer? É totalmente errado. Tem pessoas que falam, mas o que tem essa pessoa a ver comigo? Não tô nem aí, deixa. Vai ser assim? Você vai dar diversas desculpas dizendo, eu tive isso, aquilo para fazer e não faço? Como em Romanos capítulo 10 já disse, realmente, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouviram? Como que pregarão se não foram enviados? Então nós não fomos enviados. O Senhor Jesus também, ele já disse, eu vos envio a vós como eu fui enviado pelo Pai. Então realmente, se vocês perdoarem os pecados deles, serão perdoados, e se deixarem, serão deixados. Então quando nós pregarmos essa verdade do Senhor Deus, eles irão receber a salvação, mas se nós deixarmos, o pecado vai permanecer. Então como é que podemos deixar de pregar se nós somos enviados? Então, o Senhor ele já morreu por nós e agora nós realmente precisamos fazer esse trabalho. Como é que as pessoas irão crer se não há ninguém que pregue? Então, o Senhor Jesus já morreu e ressuscitou na cruz. Esse Senhor ele veio para nós
para que nós pudéssemos compreender essa verdade. Agora, o Espírito Santo, quando ele vier, realmente nós iremos ser as testemunhas do Senhor até os confins da terra. Mas por que que nós não conseguimos nos tornar em testemunhas do Senhor? Porque estamos com a boca fechada. Então, que seja o tempo oportuno ou não, então o Senhor ele já disse, realmente, que pregueis a palavra. Então, este é o objetivo que nós temos. Seja no nosso trabalho, seja no nosso negócio, seja fazer algum trabalho, qualquer coisa que seja. Qual é o objetivo da nossa vida? É pregar o Evangelho. O restante é somente uma forma de sobrevivermos nessa terra. Então, não é somente o pastor, o pregador, o evangelista que estão ali pregando a palavra. Como em Atos capítulo 8, realmente todos, quando houve a perseguição em Jerusalém, todos se espalharam além dos apóstolos. Eles correram porque ficaram com medo de morrer? Não, eles foram pregar o evangelho aonde quer que eles fossem. Então, assim como você pega numa fogueira e você espalha o fogo vai pegando em todos os outros lugares, da mesma maneira. O Senhor disse para pregar não somente em Jerusalém, mas em todo Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o Senhor ele bateu para que eles se espalhassem, para pregassem mais rápido. Para onde quer que eles fossem, para que eles pregassem. É por isso que nós precisamos pregar para todos. Então, no trabalho, seja no meu negócio, o que quer que eu faça. Alguém vai perguntar, qual é a sua posição? Qual é o seu trabalho? Qual é a sua profissão? Eu sou pregador. Como em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Salomão, o grande rei, filho de Davi, porque Davi conquistou o grande reinado de paz, trouxe o reinado de glória para Israel. E o filho dele, filho de Davi, rei de Israel, Salomão? Não, ele disse que eis a palavra do pregador. Diz o pregador. Então Salomão, ele tinha esse reino tão poderoso que o pai deu para ele, para governar sobre isso. Para o quê? Para evidenciar a Deus. Para evidenciar a Deus. E é por isso, ele diz, eis a palavra do pregador. Então, o rei de Israel, as palavras do evangelista. Eu sou o evangelista. Então, em Eclesiastes significa o quê? As pregações. Então, ele já disse 7 vezes realmente vaidade, 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 vaidade. E aparece 37 vezes em Eclesiastes por completo. E por que ele disse? Tudo que eu vivi, tudo que eu já tive, eu percebi que é em vão. Em Eclesiastes capítulo 2, ele já disse, realmente já se viu algo melhor do que eu? Comer bem, viver bem? Existe algo melhor do que isso. É a felicidade, a alegria em espírito, o gozo no espírito. Mas isso é o que o Senhor, ele permite. Então eu já usufruí de todas as coisas, mas tudo isso é em vão. Algo melhor do que tudo isso é o gozo do espírito. Então agora nós precisamos pregar essa verdade. Como em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo já disse, se eu não pregar o evangelho, ai de mim se não pregar o evangelho. Então se não pregar o evangelho. Assim como em Provérbios capítulo 24, versículo 12. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Então ele está indo para o inferno e você diz que não sabia? Então, se é Deus que pondera o seu coração, ele não o saberá? Então, a pessoa que recebeu a salvação dizer uma coisa dessas, quer dizer que está enganando seu próprio coração. Ele sabendo fazer o bem e não o faz é pecado? Então, que ouvindo ou não as nossas palavras, seja para 10 ou 20, se uma pessoa receber a salvação, como é um trabalho impressionante. Precisamos nos dedicar. Não é só falar, eles não querem ouvir, eu vou deixar. Não, precisamos orar. Precisamos fazer a vontade do Senhor Deus. Se esforcem para isso. Como em Colossenses, capítulo 4, versículo 11. Ele já disse que realmente todos estes
que Jesus, chamando justos, quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Então são aqueles que no reino do Senhor Deus são irmãos e irmãs, mas enquanto em carne estão para cooperar para o trabalho do Senhor Deus, mesmo que vivam a eternidade. Agora nós estamos vivendo num mundo que não é eterno, é um mundo que vai desaparecer, mas vivemos por conta da esperança, por conta do reino de Deus que é único, que é eterno, que vai permanecer para sempre. Então, o Senhor, vamos pensar, uma maior pessoa que deste mundo, que tem o maior poder, o maior dinheiro, o cientista mais inteligente pode mandar foguetes para Marte, mas ele pode salvar o espírito de alguém? Não tem como. O homem mais rico não tem como salvar o espírito de uma pessoa. Mas nós podemos fazer isso. É verdade ou não é? Então, nós temos realmente esse privilégio do Senhor Deus. Então, nós temos essa grande missão do Senhor Deus, que é pregar o Evangelho. Esse é o objetivo da vida de um cristão. Esse é o poder que o Senhor Deus ele nos deu para pregar a palavra do Senhor Deus, para conduzir esses espíritos para a vida. Então, mas por que nós estamos desistindo se nós temos esse imenso privilégio do Senhor Deus? Vamos procurar Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Romanos, capítulo 6, versículo 12 e 13, eu irei ler. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, disse, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Agora, esse corpo tem o pecado ainda, remanesce. Pela palavra, pelo Espírito Santo, nós vamos nos purificando, essa vontade dessa carne vai se mudando dentro de nós. Então, está dizendo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, não é para seguir essa vontade, essa concupiscência da carne. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos. Então, nesse corpo, é um corpo morto, mas esse corpo que está morto está cheio de pecado e não podemos deixar que ele reine sobre nós. Então, precisa vencer para não deixar viver conforme a vontade da carne, para se entregar como instrumentos de justiça. Não é para entregar para o pecado, é para entregar para o Senhor. Assim como um vivo dentre os mortos, você precisa ser como um vivo dentre os mortos. Precisa entregar o seu membro, o seu corpo, como instrumento de justiça. Então nós somos aqueles que estamos lutando contra o diabo, guerreamos contra o diabo. Então é a primeira luta que nós fazemos diante do Senhor Deus. Então nós todos temos o diabo que está no mundo, em todas as pessoas, impedindo para que não compreendam a palavra de Deus, não compreendam a graça de Deus, para as pessoas curtirem os desejos deste mundo, mostram as belezas deste mundo, para que não consigam perceber que estão indo para a perdição. E assim ele leva para o inferno. Então, realmente nós precisamos resgatar esses espíritos que estão indo para a perdição. Isso é uma guerra. Assim como nós temos a guerra entre a democracia e o comunismo toma a liberdade do homem. Então a vida do homem vive pela paz, vive pela liberdade. Isso é a guerra. Isso é a guerra. As nações, países guerreiam para manter o que? A sua soberania, a sua vida. E da mesma maneira nós temos uma luta muito mais espiritual, muito mais importante, que é a espiritual, lutar contra o diabo. E não deixar para que ele leve. Então quer dizer que nós estamos lutando contra os espíritos malignos deste mundo. Então o que é isso? Realmente é o nosso corpo.
Então, realmente, agora nós, como vivos, precisamos entregar nosso corpo como instrumento de justiça diante do Senhor Deus. Se nós entregarmos como instrumentos de justiça diante do Senhor Deus, o Senhor, Ele há de cumprir o seu grande trabalho dentro de nós. Então, primeiro, você precisa dominar conforme a vontade da sua carne. Então, precisa vencer contra o diabo e a sua carne. Então, você precisa se entregar como instrumento de justiça diante do Senhor Deus. Então, agora, nós não podemos deixar para que sejam utilizados como instrumentos do pecado, porque antes éramos utilizados pelo diabo. Mas agora, a pessoa que recebeu a salvação é um instrumento de justiça, é para viver diante do Senhor Deus. Então, agora, esse corpo que nós temos, agora nós somos membros de Cristo. Agora, esse corpo, como ele vai ser utilizado? Não é para utilizar mais para o pecado, mas o nosso corpo inteiro precisamos utilizar como instrumentos de justiça. Porque assim o Senhor, Ele irá nos utilizar de forma santa. Então precisamos entregar como instrumentos de justiça diante do Senhor Deus para sermos utilizados de forma santa. E esse corpo nós precisamos fazer a vontade do Senhor Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, isso é ser utilizado pelo Senhor Deus. Não como instrumentos do pecado. Não devemos ser utilizados para pecarmos. Os pecados que nós cometemos com as nossas mãos, o Senhor Jesus, Ele foi crucificado. Os pecados que cometemos com nossos pés, o Senhor Jesus, Ele foi crucificado, pregado um prego. Por causa de nossos pecados nas nossas cabeças, o Senhor usou uma coroa de espinhos. Por conta do pecado que cometemos com o nosso coração, a lança perfurou o seu peito. Então nós já foi perdoado todos os nossos pecados, mas ainda vamos continuar pecando com esse corpo. Agora, esse meu corpo já não é mais meu, é do Senhor. Agora, Senhor, utilize conforme a sua vontade. Senhor, agora eu vou deixar na sua mão, para que o Senhor possa utilizá-lo. Como em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo já disse para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Toda a minha vida, o meu desejo, a minha vontade, agora eu preciso mostrar diante do Senhor Deus, para que não seja uma vergonha diante do Senhor. Então agora eu preciso entregar para o Senhor Deus. Então eu preciso entregar para o Senhor, porque o Senhor irá utilizar. Então o Senhor, Ele irá nos utilizar do seu poder para realmente governar sobre nós. Vamos procurar Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 1 e 2, vamos ler todos juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que apresenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo já disse, está dizendo: irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Então, olhem para essa palavra, pela compaixão de Deus. Me ouçam, eu rogo a vocês, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É o que ele está pedindo, ele está suplicando. Então, agora nós temos o quê? Então, agora precisamos ouvir essa palavra do Senhor. Então, nós agora precisamos entregar nosso corpo santo diante do Senhor Deus. Então, agora precisamos entregar nosso corpo como um sacrifício vivo. Agora o meu corpo, o meu espírito, tudo foi comprado por preço, não é mesmo? Já não é mais meu. Então, agora eu já não sou mais meu.
Mas meu corpo, meu espírito, a minha vida, tudo é diante do Senhor Deus. Então, todas as coisas que eu tenho, então eu preciso entregar para diante do Senhor Deus. Como um sacrifício vivo. Então, antigamente eles davam o sacrifício com ovelhas, cabras, animais, mas agora nós, diante do Senhor, a nossa vida, enquanto nós estamos vivos, toda a nossa forma de agir, pensar, tudo isso é um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. E agora, com esse sacrifício vivo, eu preciso entregar diante do Senhor Deus. Então, toda a nossa vida precisa se tornar uma vida de um sacrifício vivo, agradável, santo e agradável a Deus. Assim como nós podemos ver em 1 Samuel capítulo 15, Samuel disse para Saul. Ele disse, é para destruir todos os amalequitas e voltar. Mas ele fez o quê? As coisas ruins ele matou, as coisas boas ele deixou. Ele deixou coisas para si e disse, não, eu deixei isso aqui para sacrificar a Deus. Naquele tempo Samuel disse, no versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Então, na realidade, você desobedecer é a mesma coisa de você estar sacrificando, entregando para os ídolos. Então, é muito melhor você obedecer do que sacrificar animais e cabras. Um sacrifício vivo é a nossa vivência, é tudo que nós temos. Enquanto nós estamos vivos, toda a nossa vida de obedecermos diante do Senhor Deus, essa é a vida, é o culto racional diante de Cristo. Então, antes de eu receber a salvação, então, eu frequentava uma escola, antigamente, que todos precisavam ir para o culto e falava, aqueles que realmente louvam e adoram o Senhor em espírito e em verdade, estão louvando verdadeiramente ao Senhor. E nós íamos e tínhamos que participar obrigatoriamente por conta daquela escola. E eu sempre estava com o coração calmo, sendo manso, procurava na Bíblia, tinha um pouquinho de poeira, tirava a poeira da Bíblia, preparava para ir. E eu falava, Senhor, receba esse sacrifício vivo. Isso é um sacrifício vivo? Isso é você zombar o Senhor Deus. Então você viver assim desse jeito diante do Senhor Deus é você vir no domingo e simplesmente falar, Senhor, receba esse sacrifício. É isso? Toda a nossa vida, seja na nossa obra, nas nossas ações, tudo precisa ser manifesto diante do Senhor Deus. Isso é a nossa vida. Quer dizer que isso é o nosso sacrifício vivo diante do Senhor Deus? Então, aqueles que louvam em verdade, são aqueles que pregam diante do Senhor Deus verdadeiramente? Então, uma pessoa que vive conforme o seu próprio desejo, ele falar, Senhor, receba esse sacrifício vivo diante do Senhor Deus, como é que ele pode dizer? Simplesmente vindo no domingo. Senhor Deus, ele vai se agradar disso? Vocês temem a Deus? Não temem. Isso é zombar a Deus. Então, você acha que ele é um ídolo? O Senhor Deus está observando toda a nossa vida. Toda a nossa vida precisa se tornar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim como o apóstolo Paulo, ele já disse, mesmo que eu permaneça ou parta, viva ou morra, eu preciso me esforçar para agradar ao Senhor Deus. Toda a vida é um sacrifício vivo, é o culto racional. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na vida social, seja na sua casa, onde quer que seja, você precisa tornar um sacrifício vivo diante do Senhor Deus para agradar a Deus. E é por isso, como um sacrifício vivo, que agrada ao Senhor Deus. O que o Senhor Deus ele se agrada? Então, vocês não devem imitar este mundo, receber o exemplo deste mundo. Não podem se parecer com essa geração maligna.
Não pode. Então precisam renovar o coração. Então precisam ter a dança do coração. Então muda nosso coração através da palavra, do Espírito Santo. E através do sangue precioso do Senhor, como nós fomos lavados, nós entramos diretamente para o reino do Senhor Deus. Mas o nosso coração e carne, elas vão mudando o quê? De pouco em pouco. É contínuo. E se nós viemos domingo para ouvirmos a palavra, memorizarmos a palavra, aprendemos e conseguimos colocar em prática em todos esses aspectos, o nosso coração e vida, cada momento mais precisa mudar. Então, se recebeu a salvação faz 3, 6, 10, 20 anos, mas é a mesma pessoa de sempre. Me perdoem uma coisa dessas. Mas olhem só, vem para louvar e parece que crê muito bem, mas olha como essa pessoa vive. Vive como se fosse as pessoas do mundo. Vive do mesmo jeito. Então, viver ali parecido às pessoas do mundo é vida de fé? Se você quiser viver do seu jeito, você vive. Se quiser fazer isso, você faz. Tá, a igreja de Corinto, como em 2 Coríntios, capítulo 8, nós podemos ver que houve o dízimo para a igreja de Jerusalém. A primeira coisa que eles fizeram, eles entregaram a si mesmo e eles buscaram a vontade do Senhor Deus. Então, antes de dar essa oferta, você precisa se entregar primeiro para Deus. Deram primeiramente ao Senhor e depois a nós. Então, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor. Então, por quê? Assim o Senhor fez com que eles pudessem o quê? Estar cheios da abundância, da riqueza do Senhor, porque eles foram diligentes nesse trabalho. Então, mesmo na dificuldade, os irmãos da igreja da Macedônia aceitaram a dificuldade, o sofrimento. Eles fizeram essa oferta em abundância, transbordante, por conta da diligência que eles tinham. Por quê? Porque eles entregaram primeiramente a si mesmos. Então, eles foram ricos na graça do Senhor, porque se fizeram pobres para o amor. Então, pense bem, alguém colocar a arma, a faca e te ameaçar dizendo, me dá o dinheiro. Dá tudo que você tem aí no seu bolso. O que você precisa fazer? Você fala, mesmo que eu morra, eu não posso te dar. Mesmo que eu morra, eu não posso te dar. Eu vai falar, é? E toma a vida, toma o dinheiro, e aí? E se a vida realmente te é preciosa, o que você vai dizer? Não, pode levar tudo, leva, porque você quer sobreviver. É o mais importante. Mas algumas pessoas falam, não, pode me matar, eu não vou te dar nada. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele precisa falar, Senhor, eu posso te dar o meu corpo, mas eu não posso te dar o meu dinheiro. Imagina só isso. Ele guarda o dinheiro escondido e fala, olha, a bênção, o Senhor me dará, eu vou entregar o meu corpo para o Senhor. Mas ele deixou o quê? Escondido o dinheiro. E outra pessoa. Ele fala, Senhor, eu posso te dar o dinheiro, mas não posso te dar o meu corpo. Louva, oferta, mas não entrega o seu corpo. Então, ele mesmo, ele jamais vai entregar para o Senhor. Será que o Senhor, ele se agrada disso? Tudo é do Senhor. Onde já se viu você querer poupar alguma coisa? Não existe isso. Pelo sangue precioso do Senhor, todas as coisas são do Senhor. A minha vida, então não ter liberdade para viver para si, para cuidar, para morrer por si. Por quê? Tudo tem que ser pela vontade do Senhor Deus. Viver ou morrer, faça conforme a vontade do Senhor Deus. Isso não é algo lógico? Algumas pessoas estão com um pouquinho difícil de falar, eu já estou morrendo. Mas morrer, você pode morrer do jeito que você quer? Não é, nada cabe a você decidir se vai morrer ou não.
para murmurar ou não. Tudo tem que ser conforme a vontade do Senhor Deus. Tudo está na mão de Deus. Então não se preocupe, porque Deus fará por ti. E é por isso que o Senhor já disse para nós, não aprendemos com este mundo. Com essa geração maligna, nós fomos salvos. Como em Atos, capítulo 2, 3.000 pessoas receberam a salvação no Pentecostes, receberam o batismo. Já disse que nós fomos salvos dessa geração maligna. Então nós precisamos o que? Ser discernidos. Desde o momento que recebemos a salvação, nós somos discernidos. Então nós precisamos receber a transformação da nossa vida. Como o nosso coração vai mudando, a nossa vida vai mudando. Algumas pessoas receberam a salvação já faz anos. Mas o que ele quer fazer, ele faz. E se ele acha um pouquinho ruim, já reclama. Ele fala coisas duras, bravas, nem pensa no que está falando. E cria problemas e depois não consegue resolver esses problemas. Olhem só isso. Como é que pode ser assim? Então, fala alguma coisa e já quer dar um soco no outro. Então, ou ele não recebeu a salvação, ou essa pessoa está errado por completo. Então, precisa renovar o coração para receber essa transformação diante do Senhor Deus. Então, precisa receber essa transformação diante do Senhor. Precisa saber qual é a vontade do Senhor. O que é essa boa vontade do Senhor Deus? O que é agradar ao Senhor Deus? Então, mesmo que eu queira fazer alguma coisa, se isso não é do agrado do Senhor Deus, eu não devo fazer. Eu preciso saber qual é a santa, boa vontade de Deus. Então, o Senhor Deus, ele sempre nos pede o que é algo perfeito. Cada momento mais. Precisamos ser como o Senhor. Precisa conseguir discernir para que assim possa viver conforme essa vontade do Senhor Deus. E toda essa vivência é o culto racional diante do Senhor Deus. Então, isso é a vida de um vivo. Vamos trocar mais uma palavra da Bíblia. Vamos trocar 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vamos ler todos juntos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele já disse, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes. Para você estar com firmeza na palavra, não é para você cambalear na esperança. Então precisa ter essa firmeza. Então precisa estar firme nessa palavra que o Senhor já nos disse. Então, o nosso olhar precisa estar fixado no Senhor. E nós não devemos cambalear no meio da esperança. Então nós somos salvos e vivemos pela esperança que nós temos. É por isso que essa constância. Ele fala, sempre abundantes na obra do Senhor. Não é alguma hora eu vivo pelo trabalho do Senhor, pela obra do Senhor, e outra hora vivo pelo que eu quero, aí do nada eu lembro e vou lá e viver pelo Senhor. Não, tem que ser sempre abundante na obra do Senhor. Então você fez já o esforço, mas nós não devemos nos satisfazer com isso. Precisamos fazer o quê? Mais e mais. Precisamos ser obedientes até a morte. No trabalho do Senhor Deus, nós precisamos ser esforçados. Então, para que nosso trabalho não seja em vão no Senhor. Na nossa vida também nós não estamos vivendo por coisas vãs. Nós somos aqueles que se esforçam mais ainda. Então, para todas as coisas deste mundo, nós podemos dizer que são em vão. Mas, como é que nós vivemos diante do Senhor Deus? O que vai restar é isso. É como vivemos pelo Senhor. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, ele disse, realmente, quer ficar, quer partir, quer viver ou morrer, precisa fazer pela vontade do Senhor Deus.
Porque o nosso corpo, diante do Senhor Deus, precisa ser entregue por completo. Nós vivemos pela vontade do Senhor Deus, e isso é a bondade. Se nós não vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, é maldade, é malignidade diante do Senhor Deus. Então, estaremos vivendo pela carne ou estaremos vivendo pelo Senhor? Então, nós vivemos por nós mesmos, isso é pecado. Isso é o mal. Então, realmente, o Senhor, Ele está vendo, e o Senhor há de julgar. Então, isso depois é o juízo do Senhor que permite para os cristãos, que é do galardão. Então, quando vocês forem para diante do Senhor Deus, veja se vocês vão poder dizer: ah, Senhor, eu tive essa situação, é por isso que eu não pude viver pelo Senhor. As pessoas estão indo para o inferno realmente porque são nasceram pecadores e cada um tem o seu julgamento conforme o seu pecado. Então, se não tivesse recebido a salvação, o Senhor poderia simplesmente jogar tudo no inferno, não é? Mas por que o Senhor julga cada um conforme a sua obra? Então, o Senhor há de julgar, porque a cada obra, porque o Senhor Deus é justo e permite um castigo maior dependendo do seu pecado. Então, da mesma maneira é para os cristãos, e isso é algo lógico. Recebemos a salvação pela graça, mas nós recebemos o juízo das nossas obras com justiça. É por isso que o justo juiz há de permitir esse galardão e também há de permitir o juízo. Nós precisamos esperar por esse dia. Não é simplesmente viver sempre como eu quero. Eu tenho que lembrar, eu sou do Senhor. Eu preciso viver pelo Senhor. Eu preciso viver lembrando desse juízo diante do Senhor Deus. Então precisamos viver como vivos. Nós não somos mortos. Então vivos sempre precisam lembrar realmente como é que nós viveremos diante do Senhor. Eu peço para que todos vocês possam participar do seminário. Já decidiram para quem orar, não é? Da mesma maneira, que vocês possam orar, que vocês possam se dedicar, se esforçar, no coração de vocês, que vocês possam se esforçar por todo esse trabalho. Então, não desistam dizendo, não estou conseguindo pregar, mas sim, se esforcem em todos os pontos. O Senhor Deus há de permitir essa graça, a sua glória para esse trabalho do seminário. Vamos orar? Meu Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor ter permitido o seu Filho unigênito para morrer por nós. Nosso corpo, nosso espírito, tudo foi comprado pelo seu sangue. O restante das nossas vidas, que nós não vivamos mais por nós mesmos, mas possamos viver para a glória do Senhor Deus, para a sua vontade, e possamos viver somente pelo seu Evangelho. Que o Senhor permita para que nós todos possamos ser utilizados de forma graciosa diante do Senhor Deus. Nesse seminário bíblico que há de acontecer, que nós possamos nos dedicar, nos esforçar, para que nós possamos unir os nossos corações. E no meio desse trabalho também, que nós todos possamos provar desse trabalho do Senhor Deus, de ver muitos espíritos serem salvos. Todas as coisas dependemos da mão do Senhor e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.